Bom dia, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Estamos iniciando mais um devocional matinal Café com Vida, onde nos alimentamos da Palavra de Deus, nutrimos o nosso espírito, a nossa mente, o nosso corpo e a nossa alma, nos preparando aí para mais um dia, com a bênção de Deus, com a graça de Deus, que possamos ter sabedoria e discernimento para fazer aquilo durante o dia que realmente precisa ser feito, debaixo da graça divina. Quero desde já agradecer a vocês que têm participado conosco de forma online e também você que tem assistido posteriormente através dos nossos outros canais. Vamos falar um pouquinho hoje sobre identidade. Todo mundo, assim que nasce, ou muitas vezes até antes de nascer, ali, de estrear ao mundo, propriamente dito, já começa a ter a sua identidade formada. E a nossa primeira identificação, ela é feita através do nome. Nós somos conhecidos durante toda a nossa vida pelo nosso nome. E esse nome muitas vezes ele é dado quando a gente ainda está no ventre da mãe. Então, Gabriela, Maria, Joana, Antônio, Marcelo, Pedro, enfim. Então, esses nomes eles já são colocados nas nossas vidas mesmo antes de nós nascermos. E geralmente, esses nomes eles têm algum significado. Ou recebemos o nome de um pai, ou de um avô, ou de um tio. Às vezes essas pessoas colocam o nome de alguém que é famoso, alguém que é conhecido. Muitos colocam nomes bíblicos, vão na Bíblia para poder escolher o nome do filho e ver ali o significado, ver a história. Ou seja, então, de algum modo, o nosso nome, ele conta a nossa história, ele faz parte da nossa personalidade, apesar que durante a nossa jornada, cada um vai desenvolver o seu perfil, a sua personalidade ali, no sentido de como ele vai se comportar, quais os seus pensamentos, quais os seus sonhos, quais os seus credos. Então ele vai formando tudo isso ao longo da vida. E aí tem um versículo na Bíblia que ele fala algo a respeito disso e que é muito interessante para as nossas vidas. Esse texto está lá em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 16, que diz o seguinte, Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Pelo contrário, glorifique a Deus com esse nome. Então, olha só, aqui na época de Pedro, aqui, essa época aqui que os cristãos estavam vivendo, foi onde começou a surgir ali o nome cristão. A Bíblia ela nos traz aí apenas 3 passagens com a palavra, o termo cristão. O termo mais utilizado para quem seguia Jesus era discípulo de Cristo. E aqui nós encontramos essa palavra cristão, que foi provavelmente iniciada ali em Antioquia, enfim, entre pessoas que não eram cristãs. Então começaram a definir os discípulos de Cristo como cristãos. E o cristão, essa palavra, quando ela foi proferida, ela era uma palavra não no sentido positivo, mas no sentido pejorativo, como se falasse assim, olha, aquele povinho lá, aqueles cristãos, aqueles discípulos de Cristo, então, ele não tinha uma boa conotação. Apesar que isso mudou muito. A gente sabe que o termo cristão ele mudou, de certa forma, no nosso país principalmente,
ser cristão, em alguns casos, é até desejado, né? Vou falar aqui para vocês, por exemplo, em termos de política, né? Às vezes um político começa a se auto-intitular como cristão, né? E vai nas igrejas, vai visitar, né, templos aí religiosos, enfim, mostrando que ele é uma boa pessoa, que ele é uma pessoa que tem princípios, valores, né? Então, o nome cristão, ele mudou um pouco, né, ao longo dos anos. Entretanto, ser cristão em alguns países ainda é um problema, né? Você ser um discípulo de Cristo, ou como alguns colocam, né, cristão é uma palavra que significa pequeno Cristo, né? Nós temos o que? Um pequeno Cristo dentro de nós, então cada um se torna, né, um cristão. E para alguns países é um pouco complicado, né? Existe aí uma perseguição em vários sentidos, né? No sentido de proibir os cultos, de proibir as manifestações religiosas, né? As reuniões com adoração, enfim, a promulgação da palavra, né? Então, eles sofrem perseguição, inclusive em alguns casos mais extremos, até tirando a vida, né, dos cristãos. E fazendo um paralelo aqui com a nossa identidade, né, muitas vezes as pessoas também não gostam por exemplo, do seu nome de batismo, né? As pessoas, elas muitas vezes se envergonham. Eu conheço casos de pessoas que às vezes mudam o seu nome, ou ela quer ser chamada, né, pelo segundo nome, ou chamada por um apelido, enfim. Mas ela não quer ser identificada pelo seu nome principal, né? E com relação aqui à palavra, né, Pedro está falando a mesma coisa. Olha, se vocês, né, como ele coloca aqui no versículo, se vocês sofrerem como cristão, por serem cristão, não se envergonhem. Ou seja, não se envergonhe da sua identidade, não se envergonhe do seu nome, né? Não se envergonhe dos valores que você acredita. A gente sabe que nem todo mundo é adepto, né? Ou nem todo mundo, às vezes, está pronto para entender, para receber os valores do reino. Mas a palavra é não se envergonhe, ou seja, realmente traga a sua identidade à tona, mas com louvor, né? Depois, na segunda parte do versículo, ele vai fazer, ó, pelo contrário, glorifiquem a Deus por esse nome. Então, da mesma forma que nós precisamos ser agradecidos pelo nosso nome, né? Às vezes, por mais estranho que seja, né? Mas os nossos pais, quando colocam o nome, é no sentido né, de querer o bem, de registrar algo que é importante na vida deles e que ele acha que é importante também para as nossas vidas. Então, esse nome, ele nos identifica. E a palavra cristão é a minha e a sua identidade. Nós não devemos ter vergonha pelos valores que nós defendemos, né? Como a base da família, né? O respeito, a comunhão, né? A ajuda ao próximo, o amor a Cristo, né? A devoção a Deus. Então, são valores concernentes, né? Como muitos outros, às nossas vidas enquanto cristãos, né? Então, a palavra oposta aqui de vergonha é o que? Glorificar. Então, que nessa manhã, que no dia de hoje, nós possamos glorificar a Deus por sermos cristãos, por sermos salvos, por podermos carregar, né, essa palavra tão importante, né? Um pequeno Cristo dentro de nós, né? Então, nós temos essa identidade, nós temos esses valores e precisamos sim glorificar a Deus independente do que estejam falando, né? Mesmo que estejam tacando pedras nas nossas vidas, né? Essas pedras muitas vezes em forma de palavras, de calúnias, nós precisamos sim glorificar a Deus e agradecer a Ele por fazer parte, né, desse grande exército de cristãos. Deus abençoe o dia de vocês
né? Que Deus possa reafirmar a sua identidade enquanto cristão, que você possa prevalecer aí diante das acusações, das calúnias que possam surgir, e tenha certeza que sim, você é um privilegiado de poder carregar, né, a identidade de Cristo, o nome de Cristo em você. Beijo no coração e nos encontramos nos nossos